Paiva pode promover mudanças no ataque. Tem dúvidas em quem vai jogar pelo lado direito do ataque do Vasco da Gama. Também vamos trazer informações sobre um jogo do Vasco que pode ir para Brasília. E também São Januário deve ser palco da decisão contra o Atlético Mineiro. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte e compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, vamos falar de Vasco, já convido a galera que está chegando a primeira vez a se inscrever, a dar uma moral ao nosso Comentário. É sempre um prazer ter vocês aqui, porque o Gigante da Colina está encerrando a sua preparação para enfrentar o Palmeiras. Tem ainda treino neste sábado, mas o nosso querido Rafael Paiva já esboça algumas situações no time. Ele treinou e ele tem um problema. O lado direito do Vasco, o lado direito ofensivo, tem tido bastante oscilações. O último jogador que conseguiu tomar conta da posição, infelizmente, se contundiu, que foi o Adson. E agora, já jogaram o Ryan, o próprio Emerson Rodrigues por ali, o Rossi jogou por ali há muito tempo, o nosso querido Jean David. E o Vasco ainda não conseguiu ter um jogador que consiga encaixar por esse lado direito juntamente com o PH. Muita gente fala do Puma, só que o Puma Rodrigues, como a gente falou inclusive lá no Scout Vasco, quem acompanha a gente no Scout Vasco nas redes sociais sabe disso, o Puma Rodrigues é um cara que é muito bom em atacar espaços, mas não é um jogador tão bom na questão do 1 para 1, quanto também tem a dificuldade defensiva. O Puma Rodrigues é um cara que ataca muito os espaços deixados pela zaga, e durante um jogo de 90 minutos, você vai precisar do 1 para 1. E aí, pensando nisso, o Rafael Paiva já fez testes. O Jean David, muito pouco provável que continue como titular do Vasco, que não fez uma partida que agradou contra a equipe do Flamengo. Ryan aparece também como uma opção para jogar pelo lado direito e fazer com que o Vasco tenha ali mais volume de jogo. Mas o Ryan não é esse cara de velocidade, de ir para cima. E aí outro nome surge. Trata-se de Emerson Rodrigues. Está treinando durante a semana, vem agradando. É aquele cara que eu já falei aqui. Inclusive, quem acompanhou a análise do Emerson Rodrigues aqui no canal, lembra que eu falei, olha, é um jogador muito bom no 1 para 1, mas às vezes oscila bastante, precisa melhorar sua tomada de decisão, e é realmente isso. Ele vem sendo elogiado porque não é um jogador que desiste fácil das jogadas. Mas enfim, pode ter mais uma chance no time titular do Vasco. Ele que jogou contra o Atlético Paranaense lá ainda pelo Campeonato Brasileiro, fez um gol, né? A galera pedia para ele sair, ele jogou ele e o Ryan, né? Naquele momento. E ele pode ter uma chance ali pelo lado direito do Vasco. O Rafael Paiva vem testando e briga com o Ryan e Jean David, Jean Davi, para poder ser o cara titular dessa posição ao lado de David e também de Verrete. É uma possível troca do Rafael Paiva para enfrentar a equipe do Palmeiras. No meio-campo, Sforza e Matheus Carvalho brigam pela vaga, mas é bem provável que o próprio Sforza continue nesse time do Vasco. Sobre Felipe Coutinho, o jogador deve ser opção do Rafael Paiva no banco de reservas, até porque a questão da minutagem é um jogador que tem uma minutagem ainda baixa. O Vasco entende isso, não quer colocar o Coutinho novamente para ele se machucar, então provavelmente o Payet deve permanecer no time titular com o Coutinho entrando no segundo tempo aí como opção para o time do Vasco da Gama. Falando agora sobre toda a situação envolvendo o jogo contra a equipe do Palmeiras, que terá transmissão da Globo e que também terá o Rafael Klein como o homem do apito dessa partida. Há uma preocupação porque há queimadas em Brasília. O próprio Palmeiras vai fazer toda uma situação especial para evitar que os seus jogadores sintam os reflexos dessa queimada que está acontecendo lá em Brasília. Mas o Vasco também está de olho nessa situação, porque o ar fica um pouco mais
falando vulgarmente, áspero, é um ar poluído, e isso preocupa, né? Porque o jogador que está correndo ali com uma queimada, quem sabe disso é muito difícil, né? Então, terá aí cuidados especiais nessa questão de queimada que está tomando conta lá de Brasília. Infelizmente, está acontecendo isso no Brasil todo, né? Infelizmente, sendo aí tomado por queimadas nos biomas brasileiros. E olha, falando agora sobre, ainda em Brasília, que o Vasco pode voltar a Brasília em breve. Isso porque o São Paulo está acertando a venda do jogo, né, do mando de campo contra o Vasco na 30ª rodada. O São Paulo já joga contra o Corinthians no Mané Garrincha e pode também jogar contra o Vasco no Mané Garrincha. Isso porque também a alta venda de ingressos, né? Mais de 60 mil ingressos já foram vendidos para Vasco e Palmeiras. E aí os organizadores ficam de olho na situação de ter mais um jogo do Vasco ali. Então podemos ter essa negociação ainda embrionária para que o Vasco enfrente o São Paulo, mando de campo do São Paulo, no estádio Mané Garrincha. E falando ainda sobre mando de campo, o nosso querido Marcelo Santana, que esteve representando o Vasco hoje no sorteio da Copa do Brasil, confirmou que o Vasco definirá sua vida na Copa do Brasil dentro do estádio de São Januário, né? Havia uma dúvida nos bastidores, o Marcelo ali fez de jogar, disse que não, nunca teve dúvida, mas teve sim uma dúvida, todo mundo sabe disso. Mas o jogo acontecerá em São Januário. Ainda há uma expectativa de datas, a CBF deve nos próximos dias confirmar, isso porque há uns zum nos bastidores que a Globo quer passar os dois jogos, né? Tem um jogo na quarta, um jogo na quinta, um jogo na terça, um jogo na quarta, para poder movimentar, porque na última vez que eles fizeram isso justamente com o Vasco, né, nas oitavas de final, Atlético Goianiense e Vasco, e aí passou o jogo do Corinthians, eles tiveram uma boa audiência. Então isso está chamando a atenção e eles conversam com a CBF para ver se pode ter uma semifinal na quinta ou na quarta, passando na Globo aí. É uma expectativa nos próximos dias aí. Então é isso. E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria aqui de parabenizar 2 jogadores do Vasco. 4 jogadores. 2 que foram convocados hoje para a Seleção Sub-20. O nosso querido Lincoln e também o GB. E o GB que foram convocados para a Seleção Sub-20 hoje. Então, parabéns aos crias da base do Vasco. Vão passar por uma época de treinamentos aí na Granja Comari. E também a 2 jogadores do profissional do Vasco. Primeiro é o Paulo Henrique, que vai ser papai. Parabéns ao Paulo Henrique aí, descobriu, né, que vai ser pai. E ao Lucas Piton, o Mateu nasceu hoje. O Mateu Piton nasceu hoje. E a gente deseja aí felicidade à família, à família do Piton e também à família do Paulo Henrique. Mateu que chegou, Paulo Henrique que deve ter aí nos próximos dias o seu novo integrante da família chegando também. Parabéns aos crias da base, aos crias da base e também aos jogadores do Vasco. Então é isso, gente. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos. Até a próxima. E valeu. Tamo junto.